Vocês já ouviram falar sobre a vida de Patrício, o apóstolo da Irlanda? Então, hoje nessa aula do curso História do Protestantismo, nosso módulo extra de biografias, iremos abordar a vida de Patrício, o apóstolo da Irlanda. Patrício nasceu no ano de 389 d.C. Seu pai era diácono e seu avô um sacerdote da igreja celta. Pouco sabemos sobre a vida de Patrício antes de sua adolescência, mas já no período de sua adolescência, nós já temos um pouco da noção do que aconteceu. Ele morava próximo à costa oeste da Bretanha e a sua cidade foi invadida por saqueadores irlandeses. Saqueadores irlandeses que levaram Patrício e vários outros jovens como escravos. Patrício então é vendido como escravo a um fazendeiro da cidade de Slimesh, onde cuidou de porcos durante os 6 anos seguintes. E é muito interessante porque, embora Patrício fosse criado por um pai, um avô cristão, uma família cristã, dentro de uma igreja cristã, ele nunca tinha tido um encontro pessoal com Deus. E nesse tempo que ele passou como escravo, viveu como escravo durante esses 6 anos, ele começou a refletir sobre sua condição espiritual, como ele próprio relata, que ele começa a refletir sobre sua condição espiritual, que o Senhor permitiu compreender sobre a sua incredulidade. E o F.F. Bruce também, o grande F.F. Bruce, vai relatar que durante esse tempo a vida de Patrício foi marcada por orações intensas, orações incessantes e persistentes, e que de tempos em tempos ele começava a tomar consciência de uma advertência interior e reconhecia a resposta divina às suas orações. Posteriormente, Patrício retorna à sua terra natal, onde ele relata em suas confissões do seu chamado macedônio, como ele relata, que ele relata em suas confissões do seu chamado macedônio, sua autobiografia, que Deus o chama no meio da noite. Este fosse o chamado macedônio, abre aspas. Viu um homem chamado Victórico, como se viesse da Irlanda, com inúmeras cartas, e ele deu-me uma delas. Enquanto li o começo da carta, pensei naquele mesmo momento ouvir a voz daqueles que estavam para além da floresta de Foclut, junto ao mar ocidental. E foi isto que disseram: por favor, jovem santo, venha e ande entre nós novamente. O grito deles atingiu meu coração e não pude continuar lendo, então acordei. Patrício, então, ele tem uma visão de acordo com o que ele relata, a qual nessa visão, aqueles que o escravizaram queriam que ele voltasse para as terras onde ele foi escravizado e pregasse, levasse o evangelho de Cristo para aqueles que o escravizaram. Então Patrício, ele não se acovarda, ele vai para um treinamento ao ministério na igreja de Auxerre, na Gália. Contudo, acontece alguns atrasos nesse treinamento para o início de sua missão. Então, mesmo após sua ordenação ao diaconato, os seus superiores de Patrício, o consideram inadequado, inapto à missão do trabalho missionário na Irlanda e escolhem Paládio para essa missão. Contudo, Paládio morre pouco tempo depois e com isso abre caminho para que Patrício fosse ordenado. Então, Patrício já tinha mais de 40 anos e no ano de 432 Patrício chega à Irlanda. Patrício descreve a Irlanda como os confins da terra, para além das fronteiras do Império. A Irlanda tinha alguns pequenos focos de cristianismo. A Irlanda já tinha um cristianismo ali, mas era um país onde o paganismo predominava. Era um país onde se adorava sol, a lua, se adorava os elementos da natureza. Então era um país onde Patrício encontrou forte oposição. Forte oposição à religião cristã, ao cristianismo. Então, como Patrício enfrentou isso? É muito interessante porque o próprio F.F. Bruce vai dizer que Patrício pregou sim a mensagem cristã, mas ele realizou milagres. Nossa, Patrício realizou milagres? Sim. Alguns missiólogos, alguns historiadores vão dizer que Patrício combateu os druidas, combateu o paganismo realizando milagres, realizando prodígios e milagres. Logo depois de chegar à Irlanda, Patrício assegurou uma importante vitória ao cristianismo, ao convencer o rei Loigária a conceder uma tolerância religiosa para os cristãos. Pouco tempo depois, o irmão do rei Loigária foi convertido e doou terras para Patrício para construir uma igreja em seu domínio. E após o estabelecimento da igreja, Patrício muda-se para outras regiões para pregar o evangelho e levar o evangelho para regiões que jamais foram pregadas. É muito interessante porque Patrício diz que, mesmo ele alcançando sim, um certo sucesso,
ele reconhece que o seu trabalho nunca foi fácil. O trabalho de Patrício, meus irmãos, não foi fácil. Ele mesmo relata que 12 vezes ele enfrentou situações em que correu o risco de vida. Em suas confissões ele conta a vida perigosa que teve. 12 vezes ele enfrentou situações em que correu o risco de vida, inclusive um sequestro angustiante que teve. Então nós podemos observar que mesmo Patrício tendo um sucesso enorme como missionário e evangelista, isso se evidenciou nas 200 igrejas plantadas e nos 100 mil convertidos que ele batizou, e ele mesmo relata que o trabalho não foi fácil, que ele era um homem falho. Ele não buscava a glória para si. Toda a glória do trabalho de Patrício era unicamente e exclusivamente para Deus. Que eu e você possamos aprender com Patrício. Que o nosso trabalho, irmãos, aqui de pregar o evangelho nunca será fácil. E que toda a glória deve ser direcionada única e exclusivamente para Deus. Que possamos aprender com Patrício.